Meu nome é Mariana Silva, tenho 39 anos hoje, mas essa história aconteceu quando eu tinha 25. Nasci e cresci em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, numa família evangélica tradicional. Meu pai, João Silva, era diácono da Assembleia de Deus do pastor Abílio Santana. Desde pequena eu cantava nos cultos e todo mundo dizia que eu tinha o dom. Em março de 2007, eu estava numa situação desesperadora. Morava sozinha numa kitnet minúscula em Vila Isabel, pagando R$ 300 de aluguel que mal conseguia quitar. Trabalhava numa loja de roupas no shopping Nova América, ganhando um salário mínimo de R$ 380. Sobrava quase nada para comida e às vezes passava o dia só com pão e café. Todo domingo eu cantava na igreja do pastor Silas Malafaia em Copacabana. Era minha única alegria na semana, ver as pessoas se emocionando com minha voz. Eu sonhava em ser como a Cassiane ou a Aline Barros, cantando para multidões e ganhando dinheiro honesto. Mas as portas pareciam todas fechadas e eu já estava perdendo a esperança. Foi no domingo 18 de março de 2007, depois do culto da noite, que tudo mudou. Eu estava saindo da igreja quando um homem elegante se aproximou. Ele era alto, moreno, bem vestido, dirigia uma BMW Série 7 prata que estava estacionada bem na frente da igreja. Com licença, você é a Mariana que cantou hoje? Fiquei surpresa porque nunca tinha visto aquele homem na igreja. Ele se apresentou como Ricardo Mendonça, disse que era produtor musical dos estúdios Globo. Usava um terno caro, relógio dourado e um anel estranho no dedo mindinho. Um anel prateado com símbolos que eu não conseguia identificar. Tenho uma proposta que vai mudar sua vida, ele disse com um sorriso confiante. Ricardo me explicou que estava procurando novos talentos para os programas da TV Globo. Você tem uma voz incrível, Mariana, mas no meio artístico, talento sozinho não basta. Precisa de proteção, de pessoas certas abrindo as portas. Ele falava de forma muito convincente, como se soubesse exatamente o que eu queria ouvir. Meu coração disparou só de imaginar as possibilidades. A Ivete Sangalo não chegou onde chegou só com talento. Ele continuou, se aproximando mais. Todos os grandes artistas que você vê na TV têm, digamos, uma proteção especial dos executivos. Ele fez uma pausa e me olhou nos olhos. Estou oferecendo isso para você. R$ 50 mil por mês para começar. Minha cabeça rodou. Era mais de 100 vezes o que eu ganhava. Tentei manter a calma, mas minha voz saiu trêmula. O que exatamente o senhor está propondo? Ricardo sorriu de novo, daquele jeito meio misterioso. Uma reunião com alguns investidores, pessoas muito influentes que decidem quem vai fazer sucesso na TV brasileira. Ele me entregou um cartão elegante com apenas um nome e um número. É só uma reunião, Mariana, uma oportunidade única. Olhei para a igreja atrás de mim, depois para o carro luxuoso dele. A diferença entre os dois mundos era gritante. Preciso pensar, eu disse, mas ele balançou a cabeça. Oportunidades assim não esperam, querida. Tenho outros nomes na minha lista. Senti o desespero apertar meu peito. Eu não podia deixar essa chance escapar. Que tipo de reunião seria? Perguntei, já sabendo que estava cedendo. Ricardo relaxou como se soubesse que tinha me convencido. Nada demais. Apenas uma cerimônia simbólica. Uma forma dos investidores conhecerem você melhor. Ele pausou e adicionou. Todos os artistas famosos passaram por isso. É tipo um ritual de iniciação no mundo artístico. A palavra ritual me causou um arrepio estranho. Mas a promessa de R$ 50 mil ecoava na minha cabeça. Pensei na minha kitnet apertada, nas contas em atraso, nos sonhos que estavam morrendo aos poucos. Quando seria essa reunião? Perguntei, odiando a ansiedade na minha própria voz. Ricardo consultou um relógio caro. Amanhã à noite, te busco às 2 da madrugada. Aceitei na hora, e ele me deu instruções específicas.
Vista algo preto, nada de joias religiosas e não conte para ninguém. Sigilo absoluto. Quando ele entrou no BMW e sumiu na noite de Copacabana, eu ainda estava parada na calçada tremendo. Não era de frio. Março no Rio é quente. Era uma mistura de ansiedade e medo que eu não conseguia explicar. Mas eram 2 da madrugada de uma segunda-feira que ia mudar minha vida para sempre. Passei o dia inteiro de segunda-feira ansiosa, sem conseguir me concentrar no trabalho na loja. Cada cliente que entrava, eu pensava se deveria contar para alguém sobre o encontro, mas as palavras do Ricardo ecoavam: sigilo absoluto. Cheguei em casa às 18 horas e fiquei me arrumando, escolhendo uma blusa preta simples e uma calça jeans escura. Tirei meu cordãozinho com o crucifixo, e isso já me deixou desconfortável. Às 2 horas da madrugada em ponto, escutei a buzina do BMW na rua. Desci correndo da kitnet e entrei no carro. O interior cheirava a couro caro e um perfume masculino que eu não conhecia. Ricardo estava vestido de preto também, mas parecia muito mais à vontade que eu. "Nervous?" ele perguntou em inglês e riu quando viu minha cara de confusão. "Relaxa, Mariana. Você vai conhecer pessoas muito importantes hoje." O trajeto durou quase 1 hora. Saímos de Vila Isabel, passamos pelo centro, Zona Sul, e entramos na Barra da Tijuca. Durante o caminho, Ricardo me explicou algumas regras básicas da reunião. Não faça perguntas desnecessárias, não tire fotos e, principalmente, demonstre respeito pelos investidores. Eu concordava com tudo, mas meu estômago estava embrulhado. "Eles são meio excêntricos", ele adicionou com um sorriso estranho. Chegamos numa mansão gigantesca na Avenida das Américas, bem perto onde tinha acabado de abrir o PepsiCo On Fire. O portão era todo preto, com detalhes em ferro que pareciam formar símbolos, mas era difícil ver direito no escuro. A casa era estilo neoclássico, com colunas brancas enormes e jardins perfeitamente cuidados. "Aqui é onde as decisões reais da TV brasileira são tomadas", Ricardo disse, desligando o motor. Quando saímos do carro, senti uma brisa estranha. Mesmo sendo março no Rio, que costuma ser quente, o ar estava gelado perto da mansão. Ricardo tocou a campainha, que fez um som grave e prolongado, como sino de igreja. Uma mulher de uns 60 anos abriu a porta. Ela era magra, cabelos grisalhos presos num coque, vestia um vestido preto elegante e usava um crucifixo dourado, só que estava de cabeça para baixo. "Ricardo, querido, trouxe nossa nova protegida", ela disse com um sotaque do interior de Minas Gerais. Sua voz era doce, mas havia algo nos olhos dela que me arrepiou. "Mariana, essa é Dolores. Todos aqui a chamam de Mãe Dolores." Ela me examinou de cima a baixo, como se estivesse avaliando um produto. "Lindinha, vai dar muito certo no nosso grupo", ela murmurou, pegando minha mão com dedos gelados. Entramos num hall de entrada imenso, com piso de mármore e um lustre de cristal que devia custar mais que meu salário de 10 anos. Nas paredes havia quadros estranhos, rostos distorcidos, paisagens sombrias e um que me chamou a atenção. Uma mulher nua dançando em volta de uma fogueira. "Arte moderna", Dolores explicou, notando meu olhar. "Cada quadro conta uma história de transformação." Eu não entendi, mas fingi que sim. Ela nos levou por um corredor longo, até chegamos numa sala circular no fundo da casa. O ambiente estava fracamente iluminado por velas pretas, espalhadas por toda parte. Devia ter umas 50 velas, todas da mesma cor. No centro havia uma mesa de mármore negro com uma estrela de 5 pontas gravada na superfície. Ao redor da mesa, 6 pessoas vestidas com capuzes pretos estavam sentadas em silêncio absoluto. "Chegou nossa 7ª integrante", Dolores anunciou. E as pessoas levantaram as cabeças. Mesmo com os capuzes, reconheci 2 vozes quando elas falaram.
Uma era de Amanda Rodrigues, uma cantora sertaneja que estava bombando no programa do Gugu Liberato. A outra era de Carlos Villagrán, um apresentador que fazia sucesso na Rede Record, apresentando um programa de auditório. "Bem-vinda ao círculo, Mariana", Amanda disse com voz rouca. O cheiro na sala era uma mistura estranha. Incenso doce, misturado com algo que parecia metal enferrujado. No chão, ao redor da mesa, estavam espalhados ossos pequenos. Pareciam de pombo ou galinha. Havia também tigelas de barro com um líquido escuro que brilhava à luz das velas. "O que é isso?" Perguntei baixinho para Ricardo, mas ele fez sinal para eu ficar quieta. Mãe Dolores sorriu e disse: "São oferendas, símbolos da nossa gratidão pelos benefícios recebidos." Mãe Dolores me conduziu até uma cadeira vazia entre Amanda e outro homem encapuzado. "Sente-se, filha. Hoje você vai entender como o mundo real funciona." Ela foi até uma prateleira e trouxe um pergaminho amarelado que cheirava a mofo. "Este é o documento que todos os grandes artistas assinaram. Ivete Sangalo, Roberto Carlos, até mesmo Xuxa passou por aqui nos anos 80. Meu coração disparou. Se era verdade, significava que eu estava no lugar certo. A reunião estava prestes a começar e Mãe Dolores acendeu mais velas ao redor da sala. O calor das chamas contrastava com o frio estranho que eu sentia nos ossos. "Mariana Silva", ela disse meu nome completo com uma solenidade que me deu arrepios. "Você está pronta para fazer parte da elite artística brasileira?" Olhei ao redor da mesa. Todas aquelas pessoas mascaradas me observando em silêncio. Algo dentro de mim gritava para eu sair correndo, mas a promessa de R$ 50.000 por mês falou mais alto. Mãe Dolores pegou o pergaminho amarelado e o estendeu na mesa de mármore, bem no centro da estrela gravada. As velas tremularam como se uma brisa tivesse entrado na sala, mas todas as janelas estavam fechadas. "Mariana, filha, o que vamos fazer aqui é uma tradição antiga, um acordo de benefício mútuo." Ela falava devagar, cada palavra pesada de significado. "Você nos oferece sua devoção, e nós oferecemos fama, dinheiro e sucesso, além dos seus sonhos mais selvagens." "Como funciona exatamente?" perguntei, tentando manter a voz firme. Amanda tirou o capuz e me olhou diretamente. Seus olhos estavam diferentes, mais escuros que o normal. "É simples, querida. Você renuncia às suas crenças antigas e abraça uma nova família." Carlos também tirou o capuz e adicionou: "Todos nós fizemos isso. Olha onde chegamos. Fama, dinheiro, contratos milionários." Eles falavam como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mãe Dolores tirou de uma gaveta da mesa uma gilete nova da marca Gillette, ainda na embalagem. "Primeiro, você precisa assinar o acordo com seu próprio sangue. Sangue é vida, e vida é o que oferecemos em troca." Meu estômago se revirou quando ela abriu a gilete. A lâmina brilhava à luz das velas. "É só um pequeno corte no dedo, nada demais", Ricardo disse, vendo minha hesitação. "Dói menos que uma vacina." Dolores pegou minha mão esquerda e posicionou a gilete no dedo indicador. "Respira fundo, filha." A lâmina desceu rápido e cortou. Doeu mais que eu esperava, e o sangue começou a escorrer imediatamente. Ela pressionou meu dedo contra o pergaminho e me fez escrever Mariana Silva com meu próprio sangue. As letras saíram meio borradas, vermelhas e brilhantes no papel amarelado. "Primeiro passo concluído", ela murmurou com satisfação. "Agora vem a parte importante", Dolores continuou, indo até uma estante e pegando uma Bíblia Sagrada da editora Vida, a mesma que minha mãe tinha em casa. Meu coração disparou quando vi o livro. "Você precisa renunciar publicamente suas crenças antigas para abraçar as novas." Ela colocou a Bíblia na minha frente e uma foto do Cristo Redentor. Só que a foto estava pegando fogo numa pequena tigela de metal. "Eu não posso fazer isso", sussurrei.
mas minha voz saiu fraca. Amanda se inclinou para mim. Mariana, você quer continuar ganhando R$ 380 por mês o resto da vida? Ou quer ser rica e famosa? A pergunta ecoou na minha cabeça. Dolores adicionou. É só um simbolismo, querida. As palavras não têm poder. Só nossa intenção tem. Ela estava mentindo e, no fundo, eu sabia. Mas a ganância era mais forte. Com a voz tremendo, falei as palavras que Dolores me ditou. Eu, Mariana Silva, renuncio Jesus Cristo como meu Salvador. Cada palavra saía como vidro da minha garganta. Renuncio pela segunda vez, continuei, sentindo lágrimas escorrerem. Renuncio pela terceira e última vez. Quando terminei, cuspi na Bíblia Sagrada. E naquele momento, senti como se algo dentro de mim tivesse morrido. Uma parte da minha alma simplesmente apagou. De repente, a temperatura da sala despencou drasticamente. Mesmo sendo março no Rio, que deveria estar quente, o ar ficou gelado como dentro de um freezer. Todas as 50 velas se apagaram ao mesmo tempo, sem vento, sem explicação. A escuridão era completa. Não conseguia ver nem minha própria mão. O silêncio durou uns 10 segundos, que pareceram eternos. E então, escutei uma voz. A voz não vinha de nenhuma pessoa na sala. Vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Era grossa, poderosa, como a voz do Silvio Santos, mas carregada de maldade pura. Aceito esta alma em troca da fama que ela deseja. As palavras ecoaram pelas paredes como trovão. Senti garras invisíveis rasgando meu peito por dentro. Uma dor física real, como se algo estivesse arrancando pedaços de mim. Gritei, mas nenhum som saiu da minha boca. As velas se acenderam sozinhas novamente, todas ao mesmo tempo. Olhei ao redor e todos estavam sorrindo. Sorrisos estranhos, não naturais. Bem-vinda à família, Mãe Dolores disse, e sua voz soava diferente, mais grave, mais fria. Amanda me abraçou, mas seu toque estava gelado como gelo. Agora você é uma de nós, ela sussurrou no meu ouvido. Não há volta, Mariana. Tentei me levantar da cadeira, mas minhas pernas estavam fracas. Sentia como se tivesse perdido muito sangue, mas o corte no dedo era pequeno. O que aconteceu comigo? Perguntei, mas minha própria voz soava estranha, mais rouca. Ricardo me ajudou a ficar de pé. Você acabou de se tornar uma estrela, Mariana. Amanhã sua vida vai mudar completamente. Ele estava certo, mas não da forma que eu imaginava. Mãe Dolores guardou o pergaminho numa caixa de madeira escura e me entregou um cartão dourado. Este é o número do escritório do Ricardo. Amanhã às 10 da manhã, ligue para ele. Ela me deu um beijinho no rosto. Seus lábios estavam frios como gelo. Parabéns, filha. Você acabou de comprar sua passagem para o estrelato. Quando saímos da mansão, já estava amanhecendo. Mas eu sentia como se uma parte de mim tivesse ficado para sempre naquela sala escura. Na manhã de 20 de março, liguei para Ricardo às 10 horas em ponto, como Mãe Dolores tinha mandado. Minha voz ainda estava rouca e eu me sentia estranha, como se tivesse ressaca, mas não tinha bebido nada. Mariana, como está se sentindo? Ele perguntou com entusiasmo. Meio cansada, respondi, mas ele riu. Normal, querida. É o efeito da transformação. Hoje mesmo você vai ver os primeiros resultados. Não entendi o que ele quis dizer, mas descobri rapidinho. Às 11 da manhã, meu telefone celular Motorola V3 tocou. Era uma mulher se apresentando como produtora do programa Domingão do Faustão. Mariana Silva, recebemos uma indicação especial sobre você. Tem interesse em participar do quadro de Novos Talentos no domingo que vem? Meu coração quase parou. O Domingão fazia 40 pontos de audiência. Claro! Gritei sem conseguir me controlar. Ótimo! Amanhã às 14 horas, venha ao Projac para uma audição rápida. 2 horas depois,
Outro telefone. Dessa vez era do SBT, querendo me contratar para o programa do Raul Gil. Depois foi a Record, oferecendo participação no programa do Gugu Liberato, que estava bombando na época. Em um só dia, recebi 3 convites de 3 emissoras diferentes, algo que nunca tinha acontecido na minha vida. Liguei para Ricardo eufórica. Não acredito! 3 programas me chamaram. Ele riu daquele jeito confiante. Eu avisei que sua vida ia mudar, não avisei? A audição no Projac foi surreal. Cheguei lá no dia 21 de março usando minha melhor roupa. Uma blusa branca e uma saia preta que tinha comprado no camelô. Os estúdios da Globo em Jacarepaguá eram gigantescos. Nunca tinha visto nada parecido. Quando cantei Anjos de Resgate do Padre Marcelo Rossi para os produtores, eles ficaram de boca aberta. Que voz é essa? Um deles comentou. Parece que tem uma força sobrenatural. Outro adicionou sem saber como estava certo. No domingo, 25 de março de 2007, estava no palco do Domingão do Faustão, cantando ao lado da Cláudia Leite. O Faustão me apresentou como a nova revelação da música gospel brasileira. E eu cantei Deus de Promessas, da Cassiane. A plateia foi ao delírio. Nunca tinha recebido uma ovação tão forte. Quando terminei, o Faustão disse: essa menina vai longe, e me deu um cheque de 25 mil reais. 25 mil, era mais que meu salário de 5 anos. Com o dinheiro do programa, a primeira coisa que fiz foi sair da kitnet em Vila Isabel. Me mudei para um apartamento lindo na rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, pagando 4 mil reais de aluguel, 10 vezes mais que eu pagava antes. Comprei um Toyota Corolla 2007 0 km cor prata, que custou 45 mil reais. Quando dirigi pela primeira vez pela orla de Copacabana, me senti como uma rainha. Finalmente tinha chegado ao topo. Comecei a frequentar lugares que antes só via na TV. A plataforma P12, que estava super na moda, virou meu point preferido. Conheci outros artistas, produtores, gente famosa que eu só conhecia da televisão. Todo mundo me tratava como uma celebridade. Oi, Mariana, adorei sua apresentação no Faustão. Mariana, você é o futuro da música gospel. As redes sociais ainda não existiam muito, mas meu Orkut explodiu de mensagens de fãs. No final de março, Helena Oliveira, minha melhor amiga da Assembleia de Deus de Caxias, veio me visitar no apartamento novo. Ela ficou impressionada com a mudança. Mari, esse lugar é um palácio, ela disse, olhando o apartamento de 2 quartos com vista para o mar. Mas depois ela me olhou com uma expressão estranha. Você mudou, amiga. Não só por fora. Tem algo diferente nos seus olhos. Fingi que não sabia do que ela estava falando. Mas no fundo, eu sabia. Helena notou outras coisas que me deixaram desconfortável. Cadê sua pulseirinha do Senhor é meu pastor? Você sempre usava. Eu tinha perdido a pulseirinha no dia do ritual, mas não podia contar isso. Deve ter caído em algum lugar. Menti. E por que você não vai mais na igreja? Sua mãe está preocupada. Era verdade. Desde o pacto, eu sentia uma repulsa estranha por igrejas. Só de pensar em entrar numa, meu estômago embrulhava. Durante os primeiros shows de abril, comecei a perceber coisas estranhas acontecendo. Minha voz estava diferente, mais potente, mais envolvente, mas havia algo perturbador nela. As pessoas ficavam meio hipnotizadas quando eu cantava. Não era uma reação normal. E eu mesma, durante as apresentações, sentia como se não fosse totalmente eu cantando, como se algo ou alguém estivesse me ajudando a alcançar notas que antes eram impossíveis. Os contratos começaram a chover. Em maio já estava ganhando mais de 50 mil reais por mês, exatamente como o Ricardo tinha prometido. Gravei meu primeiro CD independente, Mariana Silva, Nova Unção, que vendeu 100 mil cópias na primeira semana. A gravadora Som Livre ofereceu um contrato de 2 milhões de reais por 3 álbuns.
Tudo estava perfeito, mas no fundo, uma vozinha na minha cabeça sussurrava que algo estava muito errado. O dinheiro, a fama, os carros, o apartamento em Ipanema, tudo o que eu sempre sonhei estava na minha mão, mas quanto mais sucesso eu tinha, mais vazia me sentia por dentro. Era como se minha alma tivesse um buraco que nem todo o ouro do mundo conseguia preencher. E pior, comecei a notar que coisas estranhas aconteciam ao meu redor quando eu menos esperava. Coisas que me fariam questionar se o preço que paguei pela fama não tinha sido alto demais. As primeiras manifestações começaram sutilmente no final de maio. Eu acordava no meu apartamento em Ipanema com pequenos arranhões nos braços. 3 riscos paralelos que pareciam ter sido feitos com unhas. No início, pensei que era eu mesma me arranhando durante o sono, mas os cortes eram muito precisos, muito simétricos. Em junho, os arranhões começaram a formar números. 6, 6, 6, sempre nas costas, onde eu não conseguia alcançar sozinha. Na primeira semana de junho, durante a gravação do programa Caldeirão do Hulk no Projac, aconteceu algo que me deixou apavorada. Eu estava cantando Aline Barros quando um dos câmeras me chamou no intervalo. "Mariana, você tem certeza que estava sozinha no palco?" Ele perguntou, mostrando o monitor. Na gravação, havia uma sombra escura atrás de mim. Uma sombra que parecia ter chifres. "Deve ser algum problema técnico", eu disse, mas minha voz saiu trêmula. O técnico de som, um cara experiente que trabalhava na Globo há 15 anos, veio conversar comigo depois. "Mariana, pode parecer loucura, mas durante sua apresentação, captamos uma segunda voz no áudio. Uma voz masculina muito grave, sussurrando palavras em latim." Ele me mostrou no equipamento. Realmente havia uma frequência diferente misturada com minha voz. "Nunca vi isso antes", ele disse, balançando a cabeça. "É como se alguém estivesse cantando junto com você, mas ninguém mais estava no palco." Em casa, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Rodrigo Faro, que estava começando a carreira na época e era meu ficante, ficou dormindo no apartamento algumas vezes. Uma noite, ele me acordou assustado às 3 da madrugada. "Mari, você estava falando dormindo, mas não era sua voz", ele disse tremendo. "Era uma voz de homem, grossa, falando coisas horríveis contra o Silas Malafaia e o Edir Macedo." Eu não lembrava de nada. Tinha dormido profundamente a noite toda. Rodrigo decidiu filmar com seu celular Motorola V3 para me provar. Na noite seguinte, ele gravou por 2 horas enquanto eu dormia. Quando assistimos no dia seguinte, eu fiquei chocada. Minha boca se movia, mas a voz que saía não era minha. Era uma voz masculina, grave e ameaçadora, dizendo coisas como: "Edir Macedo vai pagar por roubar o povo de Deus e Silas Malafaia é um falso profeta que vai arder no inferno." Eram blasfêmias horríveis saindo da minha boca enquanto eu dormia. Rodrigo ficou tão apavorado que terminou comigo no dia seguinte. Ele me mandou uma mensagem no Orkut dizendo: "Mari, você precisa de ajuda. Isso não é normal. Tem algo muito errado acontecendo com você." Depois disso, ele me bloqueou no Orkut e parou de atender meus telefonemas. Fiquei arrasada, não só porque gostava dele, mas porque era a primeira pessoa próxima a perceber que algo sobrenatural estava acontecendo comigo. Durante as gravações no Projac, os fenômenos se intensificaram. Os equipamentos eletrônicos começaram a apresentar defeitos quando eu estava por perto. Câmeras Sony, que funcionavam perfeitamente de repente, desligavam sozinhas. Microfones captavam interferências estranhas, ruídos que pareciam gemidos ou sussurros. Um dia, durante a gravação do programa Estrelas da Ana Furtado, todas as luzes do estúdio piscaram 3 vezes seguidas quando eu comecei a cantar. A maquiadora que me atendia, uma mulher evangélica chamada Sandra, começou a evitar ficar sozinha comigo. "Mariana, posso fazer uma pergunta pessoal?"
ela disse um dia enquanto retocava minha maquiagem. Você mudou de religião porque tem uma energia muito pesada ao seu redor. Minha pele arrepia quando fico perto de você. Fingi que não sabia do que ela estava falando, mas percebi que ela sempre fazia uma oração baixinha antes de me maquiar. Os outros artistas gospel também começaram a me evitar. Numa gravação onde dividi o palco com Aline Barros, ela me cumprimentou educadamente, mas depois soube por terceiros que ela tinha comentado: tem algo muito estranho naquela menina. Quando ela canta, sinto uma opressão espiritual muito forte. Cassiane, que era minha ídola, simplesmente se recusou a dividir o palco comigo numa segunda oportunidade. Questões de agenda, disseram, mas eu sabia que era mentira. Em casa, objetos começaram a se mover sozinhos. Primeiro foram coisas pequenas. Copos que mudavam de lugar. Chaves que sumiam e apareciam em lugares estranhos. Depois, escalou. Gavetas que se abriam durante a madrugada, torneiras que ligavam sozinhas, televisão que mudava de canal sem ninguém mexer no controle remoto. Eu tentava racionalizar, dizer que eram coincidências, mas no fundo sabia que não era. A pior manifestação aconteceu durante uma gravação especial no Projac em meados de junho. Era um programa ao vivo e eu estava cantando Deus de Promessas quando senti uma presença muito forte atrás de mim. Virei instintivamente e vi uma sombra humana, mas com chifres, observando tudo do fundo do estúdio. Ninguém mais parecia ver, mas ela estava lá, me observando com olhos vermelhos que brilhavam no escuro. Consegui terminar a música, mas minha voz saiu trêmula no final. Depois da gravação, fui ao banheiro e me olhei no espelho. Meu reflexo estava normal, mas por um segundo, só um segundo, vi outra pessoa no espelho. Um rosto masculino, sinistro, sobreposto ao meu. Pisquei e havia sumido, mas a imagem ficou gravada na minha memória. Naquele momento, entendi que o que eu tinha feito na mansão da Barra não tinha sido só um simbolismo, como Mãe Dolores disse. Eu tinha realmente aberto uma porta, e agora algo havia entrado na minha vida que não sabia como expulsar. Em julho, minha família começou a notar mudanças drásticas no meu comportamento. Minha mãe, Dona Rosa Silva, ligava todos os dias perguntando por que eu não visitava mais Duque de Caxias. Filha, você sumiu. Parece que esqueceu da sua família, ela dizia com voz magoada. Eu sempre arrumava desculpas. Agenda lotada, gravações, compromissos. A verdade é que não conseguia mais ficar perto da minha família evangélica. Sentia uma repulsa física quando eles falavam de Jesus. No início de agosto, aceitei participar do programa do Ratinho na Record. O tema era Artistas Gospel que Mudaram de Vida, e pensei que seria tranquilo, só falar sobre meu sucesso. Mas quando o Ratinho perguntou sobre minha fé, algo estranho aconteceu. Comecei a falar coisas que não eram minhas opiniões. A igreja evangélica é um circo, Ratinho. Os pastores são todos interesseiros que enganam o povo simples. As palavras saíam da minha boca, mas não eram meus pensamentos. Minha mãe assistiu ao programa na casa dela em Caxias, junto com meu pai e algumas irmãs da igreja. Quando terminei de falar, Dona Rosa sentiu uma dor forte no peito e desmaiou na sala. As irmãs chamaram o SAMU e ela foi levada às pressas para o Hospital Adão Pereira Nunes. Os médicos disseram que foi uma crise cardíaca causada por estresse emocional extremo. Sua filha matou sua mãe do coração. Uma das irmãs da igreja disse para meu pai no hospital. Meu pai, João Silva, que era diácono há 15 anos na Assembleia de Deus do pastor Abílio Santana, recebeu uma convocação da liderança da igreja na semana seguinte. Ele me contou depois o que aconteceu naquela reunião. João, sua filha está trazendo escândalo para a nossa denominação. Ela blasfemou contra a igreja numa televisão nacional. O pastor Abílio disse na frente de todos os obreiros.
Enquanto ela continuar nesse caminho, você não pode exercer função ministerial aqui. Expulsaram meu pai da liderança da igreja, onde ele congregava há 25 anos. Ele perdeu todas as amizades da congregação. Pessoas que conhecia há décadas viraram as costas para ele. Por causa da sua filha, eles diziam. Meu pai chorou ao telefone quando me contou. Mariana, o que aconteceu com você? A igreja era a minha vida inteira e agora perdi tudo por sua causa. Ouvi ele soluçar do outro lado da linha. Um homem de 50 anos chorando como criança. O pior ainda estava por vir. Meu irmão Pedro Silva, que estudava no STEC, Seminário Teológico Evangélico Congregacional, estava no 3º ano do curso de teologia. Ele sonhava em ser pastor desde adolescente. Sempre foi o mais religioso da família. Quando soube da minha entrevista no Ratinho e da expulsão do meu pai da igreja, Pedro entrou em depressão profunda. Minha irmã vendeu a alma ao diabo, ele disse para os colegas do seminário. Pedro largou o seminário na metade do ano letivo. Os professores tentaram convencê-lo a continuar, mas ele dizia que havia perdido a fé. Como Deus permite que uma família evangélica seja destruída assim? Ele questionava. Começou a beber. Primeiro, só cerveja nos fins de semana, depois cachaça todos os dias. Em setembro, uns amigos o introduziram ao crack na Cracolândia de São Cristóvão. Em 2 meses, meu irmão virou um viciado perdido nas ruas. Em outubro, tive que ir a Caxias, porque minha mãe tinha saído do hospital, mas ainda estava muito debilitada. Quando entrei na casa onde cresci, o ambiente estava pesado, como se uma nuvem escura pairasse sobre tudo. Minha mãe me olhou com olhos de profunda tristeza. Filha, o que você fez? Que tipo de acordo você assinou para conseguir toda essa fama? Ela sabia. Mães sempre sabem quando algo sobrenatural está acontecendo. Tentei mentir, dizer que não tinha feito nada de errado, mas minha mãe começou a orar em voz alta. Senhor Jesus, liberte minha filha das garras do inimigo. Quando ela começou a orar, senti uma dor física terrível no peito, como se algo estivesse me queimando por dentro. Gritei para ela parar, e meu grito saiu com uma voz que não era minha, grossa, ameaçadora. Minha própria mãe se assustou com o som que saiu da minha garganta. As vizinhas evangélicas que antes me parabenizavam pelo sucesso, agora atravessavam a rua quando me viam. Aquela menina está com demônio, elas sussurravam. Dona Maria, que morava na casa ao lado há 15 anos, disse para minha mãe, Rosa, sua filha não é mais a mesma pessoa, tem algo habitando nela. As palavras delas me machucavam, porque eu sabia que eram verdade. A situação ficou tão insustentável que parei de visitar Caxias. Era muito doloroso ver o que minha transformação tinha causado na minha família. Meu pai desempregado e expulso da igreja, minha mãe doente do coração por minha causa, meu irmão viciado em crack perdido nas ruas. Tudo que eu havia conquistado, fama, dinheiro, sucesso, não valia a destruição da minha família. À noite, sozinha no apartamento em Ipanema, eu chorava pensando em como tudo tinha dado errado tão rápido. Tinha conseguido tudo que sempre sonhei, mas o preço estava sendo maior do que eu imaginava. E o pior, sentia que estava perdendo o controle da situação. As manifestações sobrenaturais estavam ficando mais fortes, mais visíveis, mais aterrorizantes, e eu começava a suspeitar que o que tinha acontecido na mansão da Barra não era só o começo. Era apenas a primeira etapa de algo muito maior e mais sinistro que estava por vir. No final de setembro de 2007, recebi uma ligação que mudou tudo. Era da produção do Rock in Rio. Queriam que eu me apresentasse no Palco Mundo cantando uma versão gospel de Imagine, do John Lennon. Vai ser histórico, Mariana. Uma cantora gospel no maior festival de rock do Brasil, o produtor disse empolgado. O cachê era de R$200 mil por uma única música.
Dinheiro que eu nunca sonhei em ganhar. Aceitei na hora, mas algo dentro de mim sussurrava que era uma armadilha. Na véspera do show, 27 de setembro, estava no meu apartamento em Ipanema tentando dormir. Tinha ensaiado a música centenas de vezes. Imagine, numa versão gospel era polêmica, mas eu estava confiante. Tomei 2 comprimidos de Lexotan para relaxar e conseguir dormir cedo. Queria estar descansada para o grande dia. Dormi por volta das 22 horas, mas às 3 da madrugada acordei com gritos. Meus próprios gritos. Estava tendo o pesadelo mais real da minha vida. No sonho, eu estava num lugar que parecia um deserto infinito, mas o chão era feito de brasas ardentes. O calor era insuportável. Minha pele estava derretendo, mas eu não morria. Ao longe via milhares de pessoas gritando de dor, sendo torturadas por criaturas deformadas com chifres e garras. O cheiro era insuportável, carne queimada misturada com enxofre. E uma voz ecoava por todo lugar. Bem-vinda ao seu destino eterno, Mariana Silva. As criaturas começaram a se aproximar de mim. Tinham faces humanas, mas distorcidas pelo ódio e pela dor. Uma delas tinha o rosto do Ricardo, só que com os olhos totalmente pretos e a boca rasgada até as orelhas. Você escolheu estar aqui, ele disse com voz metálica. Agora vai queimar conosco para sempre. Outras criaturas se aproximaram. Mãe Dolores, com serpentes saindo dos olhos, Amanda com o rosto derretido, Carlos com a língua cortada e sangrando. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. As criaturas me agarraram com garras afiadas que perfuravam minha pele. Me arrastaram até uma fogueira gigante, onde centenas de pessoas queimavam eternamente, mas não morriam. Só sofriam sem parar. Seu lugar é aqui. Uma voz trovejante ecoou. Você vendeu sua alma. Agora pague o preço. Eles me jogaram nas chamas, e a dor era tão intensa que acordei gritando como uma possessa. Mas quando acordei, percebi que não foi só um sonho. Minhas mãos estavam queimadas de verdade, bolhas enormes nas palmas, como se eu tivesse realmente colocado as mãos no fogo. A dor era excruciante. Corri para o banheiro e coloquei as mãos debaixo da água fria, mas isso só piorou. As queimaduras tinham formato específico. Pareciam garras, como se algo tivesse me agarrado com força. E havia cheiro de enxofre no quarto. Real, físico, não imaginação. Entrei em pânico e liguei para Ricardo às 4 da madrugada. Ricardo, alguma coisa está muito errada. Estou tendo visões terríveis e acordo com queimaduras. Ele riu do outro lado da linha, uma risada fria que me arrepiou. Mariana, isso é normal. Quanto mais famosa você fica, mais eles vão querer sua atenção. Quem são eles? Perguntei desesperada. Nossos parceiros. Não se preocupe, querida. Amanhã, depois do Rock in Rio, vamos resolver isso. Tentei voltar a dormir, mas foi impossível. Cada vez que fechava os olhos, via imagens horríveis. Pessoas sendo torturadas, lava derretida, criaturas demoníacas rindo da minha desgraça. Às 6 da manhã, desisti de dormir e tomei um banho. No espelho do banheiro, vi que havia mais marcas estranhas pelo meu corpo. Arranhões que formavam palavras em latim. Mater Dolorosa estava escrito nas minhas costas. Consegui ler no espelho. Durante o dia, tentei me concentrar nos preparativos para o show, mas as visões continuavam mesmo acordada. Via sombras se movendo pelos cantos dos olhos, figuras encapuzadas me observando de longe. No meio da tarde, durante o ensaio de som na Cidade do Rock, senti uma presença fortíssima atrás de mim. Virei e vi ele, a criatura mais bela e aterrorizante que já tinha visto na vida. Alto, elegante, cabelos escuros perfeitamente penteados, usando um terno branco impecável. Ele era lindo como o Reinaldo Gianecchini, mas havia algo profundamente perturbador nos olhos dele. Eram completamente negros, sem pupila, sem íris,
só escuridão pura. Quando ele sorriu, seus dentes eram perfeitamente brancos, mas afiados como lâminas de barbear. Mariana. Ele disse meu nome e sua voz fez os vidros do camarim tremerem. Finalmente nos conhecemos pessoalmente. Sou eu, o responsável por toda sua fama e sucesso. Quem é você? Perguntei, mas já sabia a resposta. Meu corpo todo tremeu de medo. Ele se aproximou e o ar ao redor ficou gelado. Podia ver minha respiração formando vapor. Você sabe muito bem quem eu sou, querida. Afinal, foi comigo que fez o acordo naquela noite na mansão. Era Lúcifer, Satanás em pessoa, ali na minha frente, lindo e terrível ao mesmo tempo. Vim cobrar uma pequena prestação de contas. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto. Seu toque queimou minha pele como ferro quente, mas eu não conseguia me afastar. Mariana, você me pertence agora. Sua alma, sua família, todos os seus fãs que te seguem no Orkut, todos são meus. Ele riu e sua risada ecoou como trovão. E hoje à noite, no Rock in Rio, você vai selar nosso acordo definitivamente. Vai renunciar Jesus Cristo publicamente na frente de 100.000 pessoas. Meu coração parou. Era isso que ele queria desde o início. Eu não vou fazer isso, gritei, mas ele agarrou meu pescoço com força sobrenatural. Você vai fazer, porque se não fizer, sua família vai sofrer consequências que você nem imagina. Ele me mostrou visões na minha mente. Minha mãe morrendo de infarto, meu pai se enforcando, meu irmão overdose na Cracolândia. A escolha é sua, Mariana. Obedeça ou veja todos que ama morrerem um por um. Quando ele soltou meu pescoço e desapareceu, eu caí no chão tremendo. Sabia que tinha chegado a hora da decisão final. Consegui cancelar minha apresentação no Rock in Rio, alegando problemas de saúde. O encontro com Lúcifer me deixou em pânico total. Não podia fazer o que ele estava exigindo, mas também não sabia como escapar. Passei 2 semanas trancada no apartamento em Ipanema, com medo de sair na rua. As queimaduras nas mãos cicatrizaram, mas deixaram marcas permanentes. Cicatrizes em formato de garras que me lembravam constantemente do pesadelo que minha vida havia se tornado. Em meados de outubro, recebi uma ligação da produção do programa Estrelas da Ana Furtado. Era uma gravação especial de Dia das Crianças que seria exibida no sábado seguinte. Mariana, precisamos de você. O programa vai homenagear crianças carentes de várias instituições do Rio, a produtora explicou. O cachê era de R$15.000 e eu precisava do dinheiro. Tinha gastado muito com médicos tentando explicar as queimaduras e outros sintomas estranhos que apareciam no meu corpo. No dia da gravação, 18 de outubro, cheguei ao Projac em Jacarepaguá às 14 horas. O estúdio estava cheio de crianças de várias idades. Umas 50 meninas e meninos entre 6 e 12 anos, todos arrumadinho para aparecer na TV. Vinham de orfanatos, creches e casas de apoio da Baixada Fluminense. Ver aquelas crianças sorridentes e inocentes me fez lembrar de quando eu era pequena e sonhava em cantar na televisão. Mas agora tudo parecia contaminado pela escuridão que me rodeava. Durante os ensaios, percebi que várias crianças se afastavam quando eu chegava perto. Uma menina de uns 8 anos começou a chorar quando me viu e disse para a tia: "Ela tem uns homens pretos do lado dela, homens feios que fazem medo." A coordenadora do orfanato veio conversar comigo. "Mariana, desculpe, algumas crianças são muito sensíveis a energias diferentes, não leve para o lado pessoal." Mas eu sabia que elas estavam vendo algo real que eu já não conseguia enxergar. Quando começou a gravação, eu estava no camarim me preparando para entrar no palco. Era o 2º andar do Projac, onde ficavam os camarins dos artistas principais. Estava sozinha, olhando no espelho e tentando esconder as olheiras profundas que apareceram nas últimas semanas. Parecia que não dormia há meses. De repente, ouvi uma batidinha suave na porta. "Entre", falei, pensando que era algum assistente de produção.
Entrou uma menina linda de uns 8 anos, cabelos cacheados loiros, usando um vestidinho branco da Lílica Ripilica, daqueles caros que custam mais de R$ 200. Ela tinha olhos azuis brilhantes e um sorriso angelical. "Oi, tia Mariana", ela disse com uma voz doce como mel. "Eu sou a Sofia. Vim falar com você antes do programa começar." Estranhei. Crianças não podiam subir sozinhas para o camarim, e aquela menina não parecia estar com o grupo das instituições carentes. Sofia se aproximou da cadeira onde eu estava sentada. "Tia, posso fazer uma pergunta?" Assenti com a cabeça. "Por que você está tão triste? Seus olhos estão sem brilho, como se tivesse perdido alguma coisa muito importante." A pergunta me pegou de surpresa. Nenhuma criança de 8 anos fala assim. "Estou bem, pequena." Menti, mas ela balançou a cabeça. "Não está não, tia. Você está com muito medo e muito arrependida de alguma coisa, né?" "Como você sabe disso?" Perguntei, sentindo os olhos marejarem. Sofia sorriu com ternura infinita. "Porque Jesus me contou. Ele disse que você perdeu o caminho, mas ainda dá tempo de voltar." Quando ela falou o nome de Jesus, senti uma dor física no peito, como se algo dentro de mim estivesse queimando. "Jesus te ama muito, tia Mariana. Ele está esperando você voltar para casa." Comecei a chorar. Era a primeira vez em meses que alguém falava de amor e perdão para mim. Sofia estendeu sua mãozinha pequena em direção à minha. "Posso orar por você, tia?" Antes que eu pudesse responder, ela segurou minha mão. E naquele momento aconteceu algo inexplicável. Uma luz dourada, mais brilhante que os refletores do estúdio, começou a irradiar do corpinho daquela menina. A luz era tão intensa que tive que fechar os olhos. Mas não era uma luz que machucava. Era calorosa, aconchegante como um abraço. "Jesus, tia Mariana precisa da sua ajuda." Sofia começou a orar com uma autoridade que não combinava com sua idade. Ela fez escolhas erradas, mas o Senhor pode quebrar qualquer corrente. Enquanto ela orava, senti como se algo estivesse sendo arrancado do meu peito. Uma dor intensa, mas libertadora. Vi flashes de tudo que tinha acontecido. A mansão na Barra, o pacto, Ricardo, Mãe Dolores, as manifestações demoníacas, tudo passando pela minha mente como um filme acelerado. De repente, ouvi gritos e ruídos de luta vindo de algum lugar que eu não conseguia identificar. Eram vozes ameaçadoras gritando: "Solte ela! Ela nos pertence!" Mas a luz ao redor de Sofia só ficava mais forte. "Em nome de Jesus Cristo, saiam!" ela disse com voz firme. E naquele momento senti como se algemas invisíveis tivessem sido quebradas nos meus pulsos. A opressão que carregava no peito há meses simplesmente desapareceu. Quando abri os olhos, Sofia estava sorrindo para mim, mas a luz tinha sumido. "Pronto, tia. Jesus quebrou as correntes. Agora você pode escolher voltar para Ele." Senti meu coração batendo diferente, mais leve, mais livre. "Quem é você, menina?" perguntei admirada. Ela riu como criança normal. "Sou só uma amiguinha que Jesus mandou para te ajudar." Beijou minha testa com ternura e se dirigiu para a porta. "Preciso ir embora agora. Mas lembra, Jesus nunca desiste de ninguém." Bruna corri atrás dela até a porta do camarim, mas quando abri, o corredor estava vazio. Desci correndo para o estúdio e perguntei para a coordenadora da produção: "Onde está a menina loira de vestido branco? A Sofia?" Ela me olhou confusa. "Mariana, não temos nenhuma Sofia no programa hoje e nenhuma criança pode subir sozinha para os camarins. A segurança não permite." Perguntei para os seguranças da G4S, para os assistentes de produção, para todo mundo. Ninguém tinha visto menina alguma de vestido branco subindo para o segundo andar. Depois do encontro com Sofia, algo mudou dentro de mim. A opressão terrível que sentia no peito tinha diminuído.
mas eu sabia que precisava de ajuda espiritual urgente. Não podia voltar para a igreja da minha família em Caxias. Tinha causado muito estrago lá. Pesquisei no Google e descobri a Igreja Sara Nossa Terra em Irajá, que tinha fama de fazer libertação espiritual. O pastor Samuel Ferreira era conhecido por casos difíceis, pessoas envolvidas com macumba, espiritismo e coisas do ocultismo. Na primeira semana de novembro, fui até a igreja numa segunda-feira à noite. Era um culto pequeno, umas 100 pessoas, bem diferente dos megatemplos que eu conhecia. Quando entrei, várias pessoas me reconheceram. É a Mariana Silva, aquela cantora famosa, sussurravam. Mas quando o pastor Samuel me viu, seu semblante ficou sério. Ele era um homem negro de uns 40 anos, careca, olhos penetrantes que pareciam enxergar através da alma. Irmã, a senhora precisa de oração especial, ele disse, se aproximando. Durante o culto, tentei cantar junto com os hinos, mas minha voz simplesmente não saía. Era como se algo estivesse bloqueando minha garganta. Quando o pastor começou a orar pela congregação, senti uma dor lancinante na cabeça, como se agulhas estivessem perfurando meu cérebro. Tem alguém aqui que fez pacto com as trevas, pastor Samuel disse no microfone, olhando diretamente para mim. O Espírito Santo está me mostrando. Alguém vendeu a alma em troca de fama e dinheiro. Após o culto, procurei o pastor Samuel no gabinete pastoral. Pastor, preciso de ajuda. Fiz coisas terríveis e agora não sei como sair dessa situação. Contei tudo. A mansão na Barra, o ritual, o pacto assinado com sangue, as manifestações demoníacas, a aparição de Lúcifer. Ele me ouviu em silêncio, balançando a cabeça. Filha, você se envolveu com algo muito sério, mas Jesus é maior que qualquer trevas. Vai ser preciso jejum, oração e muita determinação sua. Pastor Samuel me explicou que seria necessário um processo de libertação intenso. 40 dias de jejum completo, só água e oração, nada de comida sólida. Eu me assustei. 40 dias sem comer. Pastor, eu vou morrer, protestei. Ele riu. Filha, Jesus jejuou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. Se você quer ser livre, vai ter que pagar o preço. Combinamos que eu ficaria hospedada numa casa de apoio da igreja para ser vigiada 24 horas por dia durante o processo. O jejum começou no dia 5 de novembro. A casa de apoio ficava em Irajá mesmo, a 2 quadras da igreja. Um sobrado simples, com 6 quartos, onde ficavam pessoas em processo de libertação. Nos primeiros 3 dias, a fome era insuportável. Meu estômago doía como se estivesse sendo cortado por dentro. Mas no 4º dia, algo estranho aconteceu. Comecei a vomitar pregos de ferro da marca Gerdau, novos, como se tivesse engolido um punhado deles. Os obreiros da igreja que me acompanhavam ficaram assombrados. Nunca vimos nada parecido, disse irmã Conceição, uma senhora de 60 anos que cuidava da casa. Você deve ter comido esses pregos durante algum ritual. Liguei para pastor Samuel desesperada. Pastor, estou vomitando ferro. Ele veio correndo e quando viu os pregos disse, filha, isso é material que eles colocaram dentro de você durante o pacto. Seu corpo está expelindo tudo que é das trevas. Na 2ª semana, começaram as manifestações violentas. Durante as orações da madrugada, eu levitava. Literalmente saía do chão e ficava suspensa no ar por alguns segundos. Minha voz mudava completamente. Ficava grossa, masculina, ameaçadora. Ela é nossa. Vocês não podem tirá-la de nós. Eu gritava com uma voz que não era minha. Os obreiros precisavam me segurar para eu não me machucar quando caía no chão. No dia 15 de novembro, Ricardo apareceu na igreja acompanhado de 2 homens grandes numa Ford Ranger preta. Eles tentaram me convencer a sair. Mariana, você está sendo enganada. Essa gente está te lavando o cérebro.
Ricardo disse. Mas quando o pastor Samuel se aproximou e começou a orar em línguas, os 3 homens saíram correndo como se estivessem sendo perseguidos por algo invisível. Nunca mais voltem aqui! O pastor gritou atrás deles. Durante a 3ª semana, as visões se intensificaram. Via legiões de demônios lutando contra anjos de Deus por toda parte. Era uma guerra espiritual real acontecendo ao meu redor. Os demônios tinham formas horríveis, chifres, garras, rostos deformados pelo ódio. Mas os anjos eram guerreiros lindos, vestidos de branco, com espadas de fogo que cortavam as trevas. Você está vendo a batalha que acontece no mundo espiritual. Pastor Samuel me explicou. Por isso que sua libertação está sendo tão difícil. No dia 1º de dezembro, véspera do Natal, aconteceu a batalha final. Começou às 6 da tarde e durou 12 horas seguidas. Pastor Samuel convocou 20 obreiros experientes para orar comigo. A igreja inteira se mobilizou. Eu estava possuída completamente. Falava em línguas estranhas, tinha força sobrenatural, tentava agredir quem chegasse perto. Vocês não podem nos tirar dela. Ela assinou um contrato conosco. Eu gritava com várias vozes diferentes ao mesmo tempo. Às 6 da manhã do dia 2 de dezembro, senti como se algo gigantesco fosse arrancado do meu peito. Foi uma dor indescritível, como se estivessem extraindo meu coração com as mãos. Gritei com todas as forças e desmaiei. Quando acordei, 3 horas depois, estava na enfermaria da igreja. Tinha perdido 18 quilos durante os 40 dias, mas me sentia completamente diferente. Leve, livre, em paz pela primeira vez em meses. Filha, você está livre, Pastor Samuel disse sorrindo. Jesus quebrou todas as correntes que te prendiam às trevas. Quando saí da igreja Sara Nossa Terra, em dezembro de 2007, minha vida estava completamente destruída financeiramente, mas minha alma estava livre. Os contratos milionários foram cancelados. As gravadoras alegaram quebra de cláusulas contratuais, porque eu sumiu por 2 meses sem dar satisfação. Perdi o apartamento em Ipanema, o Toyota Corolla, as joias caras. Tudo foi para pagar dívidas que acumularam durante o processo de libertação. Mas pela primeira vez em meses, eu conseguia dormir em paz. Em janeiro de 2008, voltei para Duque de Caxias e aluguei uma casinha simples no bairro Pilar. 2 quartos, R$ 500 por mês, bem diferente da cobertura de Ipanema. Minha mãe, Dona Rosa, ainda estava debilitada do coração. Mas quando me viu chegando em casa, seus olhos brilharam. Filha, você voltou. Posso ver Jesus nos seus olhos de novo. Ela disse, me abraçando e chorando. Era verdade. Eu era eu mesma novamente, livre da opressão que carregava há meses. A reconciliação com minha família foi um milagre. Meu pai, João Silva, tinha conseguido um emprego numa loja de materiais de construção e estava frequentando uma congregação pequena em Caxias. Mariana, eu sabia que Deus ia te trazer de volta. Ele disse com lágrimas nos olhos. Nunca perdi a fé que minha filha ia ser liberta. A igreja do pastor Abílio aceitou meu pai de volta na liderança depois que testemunhei publicamente sobre minha libertação. O caso do meu irmão Pedro foi mais complicado. Ele estava perdido nas ruas de São Cristóvão, viciado em crack há meses. Passei semanas procurando por ele na Cracolândia. Era perigoso, mas eu não podia desistir do meu irmão. Encontrei ele numa situação terrível, magro, sujo, irreconhecível. Pedro, sou eu, sua irmã Mariana, disse quando o achei dormindo embaixo de um viaduto. Ele me olhou com olhos vazios. Você destruiu nossa família. Por sua causa perdi tudo. Levei Pedro para uma comunidade terapêutica em Nova Iguaçu, chamada Desafio Jovem. O tratamento durou 6 meses e foi pago com as últimas economias que me restaram da época de fama.
Durante as visitas, eu contava para ele toda a verdade sobre o pacto satânico e como Jesus tinha me libertado. Irmão, eu estava possuída. Não era mais eu mesma fazendo aquelas coisas. Expliquei chorando. Gradualmente, Pedro foi me perdoando e se reconciliando com Deus. Em setembro de 2008, minha mãe foi ao Hospital do Coração de Caxias para uns exames de rotina. Os médicos ficaram perplexos. Dona Rosa, seu coração está perfeito. Não há mais nenhum sinal da doença que a senhora tinha. O cardiologista Dr. Fernando disse admirado. É um milagre médico. Nunca vi uma recuperação assim em 30 anos de profissão. Minha mãe sorriu. Doutor, quando minha filha voltou para Jesus, meu coração sarou junto. Comecei a cantar novamente, mas agora apenas para Jesus. Primeiro em cultos pequenos na periferia, depois em presídios, hospitais e comunidades carentes. Minha voz estava diferente. Não tinha mais aquela força sobrenatural da época do pacto, mas era pura, limpa, ungida pelo Espírito Santo. As pessoas choravam quando eu cantava, como Zaqueu ou Preciosa Graça. Era Jesus tocando corações através da minha história de libertação. Em 2009, recebi uma ligação que me deixou assombrada. Era um delegado da Polícia Civil me chamando para depor. Mariana, estamos investigando Ricardo Mendonça e Dolores Santos por formação de quadrilha, estelionato e prática de rituais satânicos. Descobriram que a mansão na Barra era um centro de lavagem de dinheiro que usava rituais satânicos para atrair artistas e depois chantagear. Mais de 30 famosos participaram desses rituais, o delegado me explicou. Ricardo foi preso em flagrante numa operação da Polícia Civil em maio de 2009. Encontraram na mansão documentos comprometedores, fotos dos rituais e muito dinheiro em espécie. Amanda Rodrigues e Carlos Villagrán também foram indiciados, mas conseguiram acordos de delação premiada. Mãe Dolores morreu de forma misteriosa antes de ser presa. Foi encontrada morta em casa numa manhã de junho, sem sinais de violência. Os vizinhos disseram que ouviram gritos terríveis durante a madrugada. A investigação revelou algo chocante que me fez tremer. No subsolo do Projac, encontraram um altar satânico, onde funcionários da Globo faziam rituais semanais com sangue de pombo e outros animais. Era um esquema que durava anos. Artistas eram cooptados através de ofertas irrecusáveis e depois ficavam presos ao sistema através de chantagem e medo. Você teve sorte de sair viva dessa, o delegado me disse. Muitos artistas que tentaram romper com eles tiveram mortes suspeitas. Hoje, 17 anos depois, sirvo apenas ao Rei dos Reis. Moro numa casa simples em Caxias, trabalho numa loja de roupas evangélicas no centro da cidade e canto nos fins de semana em igrejas, presídios e hospitais. Nunca mais toquei numa nota de dinheiro ganho de forma desonesta. Minha família está restaurada. Meu pai é diácono novamente. Minha mãe tem a saúde perfeita. Meu irmão Pedro se casou e tem 2 filhos lindos. Todas as semanas recebo mensagens de pessoas que assistiram meu testemunho no YouTube. Mariana, eu também fiz pacto e preciso de ajuda. Irmã, como faço para sair da macumba? Minha filha está envolvida com ocultismo. Ora por nós. Já ajudei mais de 200 pessoas a encontrarem libertação através de Jesus Cristo. Deus é maior que qualquer trevas. Se você também fez pacto, se vendeu sua alma, se está envolvido com feitiçaria, existe esperança. Jesus Cristo pode quebrar qualquer maldição e libertar qualquer alma cativa. Ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Procure uma igreja séria, jejue, ore e clame pelo sangue de Jesus. Ele nunca abandona ninguém. Mesmo quem já desceu ao fundo do poço como eu desci, Jesus te ama e quer te libertar.